Bom dia, meu nome é Giovana, vou falar sobre o jornalismo, mais especificamente sobre o jornalismo informativo. As virtudes jornalísticas, independente do tipo de veículo, são as mesmas: independência, veracidade, objetividade, honestidade, exatidão, imparcialidade e credibilidade. Então, por que diferenciar? Porque o jornalismo ele se apresenta de diferentes meios, de diferentes veículos. E os veículos são diferentes, atingem públicos de formas diferenciadas. De acordo com um dos maiores percussores da padronização redacional no Brasil, Nabatino Ramos, as normas são para um jornal o que o Código de Processo é para a Justiça. Segundo ele, a maneira de escrever, de usar certas palavras, está disciplinada em o que se deve escrever e o que se não deve escrever. Mas os critérios de avaliação jornalística são os mesmos. Então, sobre esse aspecto, vamos falar de um jornalismo de revista. Hoje, as revistas apresentam a maior variedade editorial que se disponibiliza. A revista está sendo inserida no mercado atual, um mercado que busca segmentação de público e publicitária. Algumas características do veículo: a variedade, muitos assuntos para fisgar o leitor e passar credibilidade, a sensação de janela do mundo, a especialização, centrada num determinado universo de expectativas, visto que conhece seu leitor. Visão de mercado. Para conhecer seu público, apresenta um produto de olho nos nichos do mercado. Texto. O público é curioso, então ele escolhe a revista a partir do texto que o influencia. O leitor é seduzido também pela imagem, ou seja, o apelo visual que o bom fotojornalismo representa. Texto e imagem são trazidos como a base de um jornal, a base de uma redação jornalística de uma revista. Costuma-se dizer que a revista é mais profunda que o jornal e menos profunda que um livro, porque conhece o seu leitor. Essa relação envolve confiança, expectativa, gerando uma identificação entre o leitor e a revista, o que identifica, por exemplo, um grupo. Diferente do jornal, a revista infunde informação, educação, serviço e entretenimento. Levando em conta a teoria da telematização, os meios jornalísticos impressos conduzem hoje para um pensamento que diz não ao uso da mídia como pauta, mas que problematiza seu potencial gerador de sentido. Deste ponto de vista, menos do que determinar sobre o assunto, os meios de comunicação são aqueles que ofertam sentido sobre alguma questão, participando de um ciclo, onde a opinião do público também é um gerador de opiniões. Bom dia, meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é a pedagogia. A pedagogia é a ciência que estuda métodos, práticas, estratégias para que sejam aplicados no ensino. A gente vê os pedagogos atuando mais na área da educação infantil e ensino fundamental, pois a pedagogia ela estuda a relação intrapessoal do aluno e interpessoal também, para que possa trabalhar naquilo, então aprimorar o aluno, as dificuldades que ele tem e afins. A gente também vê a pedagogia nas áreas da faculdade, quando os professores lecionam para fazer a formação dos alunos, enfim, e é nessa área que eu quero trabalhar. Mas também tem a pedagogia empresarial, que é quando o pedagogo ele tem a função de estar ali naquela empresa para então fazer uma boa relação entre os donos dos locais, das fábricas e dos seus empregados, pois é sempre necessário ter essa ligação entre os dois. No mercado de trabalho de pedagogia, a gente encontra várias áreas, além das escolas públicas e privadas, editoras, ONGs, recursos humanos, desenvolvimentos e práticas de ações, educação especial e educação para jovens e adultos. A pedagogia estuda ideais e concepções de vida para que, a partir disso, trabalhe em cima do aperfeiçoamento do funcionário ou então do estudante, dependendo da área de atuação. A gente vê que no nosso dia a dia a desigualdade social está muito presente. E um dos pontos do nosso grupo é a diminuição da desigualdade no nosso país. E tendo isso em vista, a educação é uma das melhores formas de se resolver, pois se o aluno começar a sua vida escolar desde a creche, vai seguir para o ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E a educação ela tem que estar presente na vida do aluno, pois com a educação presente a gente diminui esse índice de desigualdade social. A escolha do curso foi porque, além de eu estar contribuindo para a diminuição da desigualdade social no país, eu poderei estar lecionando para pessoas que têm vontade de ter o ensino superior e estão ali na faculdade, e também estarei atuando juntamente com crianças e suas relações. Bom dia, meu nome é Renato Romano e agora eu vou apresentar sobre o direito internacional. O direito internacional
internacional vai ser o tipo de direito que vai definir as possibilidades de conduta entre cada país, ou seja, respeitando as comercializações entre eles, sempre tendo em mente o respeito pela conduta de ética entre a fronteira de cada estado. O seu domínio abrange uma ampla gama de opções e interesses internacionais, como por exemplo, os direitos humanos, o desarmamento, a criminalidade internacional, os refugiados, as imigrações, problemas de nacionalidade e também o uso da força com a conduta de guerra. O direito internacional também regula os bens globais, ou seja, os bens que dividimos através do mundo, como por exemplo, o desenvolvimento sustentável, o meio ambiente, as águas internacionais, os acordos e comércios mundiais e até mesmo o espaço sideral. Agora vamos falar sobre como surgiu esse tema sobre o direito. Bom, basicamente a primeira Assembleia do Direito Internacional foi definida em 1948, com o objetivo de elevar a humanidade para frente e principalmente codificar sobre a missão de cada estado, sobre como, digamos que o relacionamento deles funcionaria uns com os outros, segundo o artigo 13 da Carta das Nações Unidas. Assim como nas outras áreas, quem vai fazer direito internacional deve ter muito empenho, com uma dose de empenho extra, justamente porque os profissionais daquela área estão discutindo sobre as funções, pondo em prática a relação entre os países, ou seja, tratados de paz, comercialização, etc. Então a pessoa tem que estar bem preparada e estudada para debater sobre esses temas. O direito internacional é uma das áreas do direito que mais vem crescendo nos últimos anos, não só pela globalização, mas também como a evolução e a facilidade que temos acesso à internet hoje em dia, o que fica ainda mais fácil fazer essa regulamentação entre os países. Portanto, é necessário um diferencial gigante para quem quer ingressar nessa área, como por exemplo, aprender uma língua estrangeira, pois quanto mais línguas você sabe, em mais países você pode exercer a sua função. Bom dia, meu nome é Laine e eu vou falar sobre o telejornalismo, que é uma das vertentes do jornalismo. Durante muito tempo, a principal matéria-prima do jornalista foi o jornal impresso. Porém, a invenção do rádio veio para mudar esse cenário e não demorou muito para que a gente entrasse na era digital. A televisão e a internet ganharam seu espaço e trouxeram novas formas de se aplicar ao jornalismo até então impensadas. O mito de que um veículo iria substituir o outro caiu por terra. Hoje, todos esses meios coexistem e nas suas diferentes formas e particularidades sobrevivem e evoluem. Telejornalismo é a prática profissional do jornalismo ligada à televisão. O telejornalismo se difere muito dos outros veículos por ser o único que consegue aliar imediatismo, agilidade e instantaneidade à imagem. Dentro de um telejornal é possível se passar a notícia de formas variadas. Temos uma nota simples, que é uma matéria que não foi alvo de uma reportagem externa, uma nota coberta, que é uma matéria com imagens e voz, e a reportagem, que é a forma mais completa de se passar a notícia. Na reportagem, o jornalista encontra melhores condições de produção para contextualizar o que em uma notícia corriqueira seria apenas um relato sem a devida problematização do fato. Em um jornal televisivo, temos muitos desafios. Um deles é conseguir unir a informação com a imagem. Elas nunca devem destoar uma da outra. Na falta de imagens para a notícia, deve-se usar mapas, fotos, infográficos e qualquer outro recurso gráfico. A linguagem deve ser simples e coloquial para que atinja o maior número de pessoas possíveis, com uma fala clara, sem o uso de gírias e evitando ao máximo palavras estrangeiras para não confundir o telespectador. E independente da área em que o jornalista for atuar, tanto na televisão, quanto no rádio, quanto na revista, a sua principal motivação enquanto profissional tem que ser passar conhecimento para o público, ter o compromisso de passar a informação verdadeira para a população, para que assim se gere mais debates e formações de opinião na sociedade. Bom dia, meu nome é Gabriel Zerac e para esse trabalho a profissão que eu escolhi exercer é delegado de polícia. E agora eu vou explicar um pouco sobre o que faz um delegado de polícia. O delegado é o profissional concursado que serve ao Estado como agente da lei, liderando quadros da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Na Polícia Civil, o delegado é o chefe da instituição policial local, nas circunstâncias da polícia a qual ele foi designado, executando todas as competências atribuídas no cargo no desempenho de funções. Já na Polícia Federal, o delegado preside os inquéritos policiais e dirige as atividades à Polícia Judiciária. O delegado exercer essa profissão de acordo com a Constituição brasileira, o delegado precisa ser graduado em Direito, não sendo necessário a habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil, mais conhecida como OAB, pois desde 1988 é proibida a nomeação política por governantes do Estado para delegado, sendo que todos os profissionais que chefiarem jurisdições policiais devem, além da Faculdade de Direito, submeterem-se à aprovação de concurso público e posterior nomeação pelo Poder Executivo. Ou seja, para quem deseja seguir carreira como delegado
delegado, a única forma existente no Brasil para concluir uma graduação em Direito é se dedicar aos estudos para concursos públicos e para conseguir o cargo, aguardando formalidades e o processo para assumir o cargo em alguma jurisdição. Em sua rotina do trabalho, os delegados atuam coordenando as atividades policiais, solicitando medidas protetivas ao juiz, administrando as delegacias e principalmente comandando as investigações de crimes. Em geral, os delegados federais investigam crimes federais, ou seja, crimes políticos com repercussão interestadual ou internacional, e crimes de tráfico de drogas e contrabando. Já os delegados civis apuram todos os outros, exceto crimes de militares. Os delegados atuam em delegacias participando e encabeçando investigações e inquéritos. Um dos grandes atrativos da profissão de delegado é a média salarial atualmente, que varia entre 10 mil até 15 mil, além dos outros benefícios. Bom dia, meu nome é Rafael, vou dar início ao papo sobre o ramo psicológico. A psicologia é fonte de fascínio para muitas pessoas e por ótimas razões. Ao aprender mais sobre conceitos básicos da mente, do comportamento humano como indivíduo e como sociedade, as pessoas conseguem compreender melhor a si mesmas e aos outros. Nas últimas décadas, esse ramo tem crescido exponencialmente e, por um motivo justificável, cada vez mais as pessoas conseguiram entender que é necessário um ramo psicológico terapêutico para ajudar as pessoas a lidarem com a sociedade estabelecida nos dias de hoje. A grande maioria dos psicólogos pratica em algum papel terapêutico na vida das pessoas, sendo em clínicas psicológicas, que é onde as pessoas vão para se tratar de problemas sociais, familiares, relacionais, etc., ou em centros terapêuticos, como por exemplo os Alcoólicos Anônimos, onde tem um profissional para auxiliar as pessoas com seus respectivos problemas. Porém, a grande maioria dos profissionais do ramo de psicologia trabalham em meios universitários e acadêmicos, porque como esses meios são intelectuais, eles têm maior entendimento sobre a necessidade do ramo psicológico na sociedade em que vivemos. Os psicólogos são os profissionais responsáveis pela elaboração e aplicação dos testes psicológicos. Testes psicológicos são testes de embasamento teórico do ramo psicológico que projetam na sociedade automelhorias, como por exemplo a melhoria da atenção, memória, linguagem, inteligência, entre outros. Por exemplo, preciso repetir essa palavra várias vezes para ter melhor dicção. Preciso fazer isso para ter melhor memória, entre outros. Além dessa obrigação dos testes psicológicos e do tratamento terapêutico, o tratamento psicossocial e de doenças psicossomáticas nos psicólogos é uma coisa muito importante. Por exemplo, o tratamento de pessoas sociopatas, psicopatas, pessoas que têm doenças mentais, pessoas que têm doenças psicossomáticas, necessitam do ramo da psicologia para ter melhor entendimento social e ter uma cura e um melhoramento pessoal. Bom dia, meu nome é Carlos, eu vou falando sobre psicologia, suas diversas áreas de atuação. A primeira, a psicologia educacional, que é responsável por buscar melhorias no desenvolvimento, no rendimento do aluno durante sua vida acadêmica, dentro das salas de aula, isso utilizando a ajuda dos professores, dos diretores, dos gestores da família, basicamente da equipe pedagógica. Outra área de atuação dos psicólogos seria a psicologia organizacional ou psicologia do trabalho, que a principal função seria no recrutamento e na seleção de novos funcionários, além de oferecer treinamento e desenvolvimento do pessoal. Outra área da psicologia também é a psicologia social, que é a área que cuida de pessoas que estão sofrendo uma certa vulnerabilidade, como por exemplo idosos. Essa área também cuida dos detentos da penitenciária, centros de atendimento à criança e adolescente, e busca a elaboração de programas também sobre a saúde mental, coisas do tipo. Outra psicologia também utilizada bastante é a psicologia hospitalar ou psicologia da saúde, que é uma área que atua dentro dos hospitais, auxiliando aqueles pacientes que têm doenças graves e suas famílias, já que precisa de todo um acompanhamento psicológico, pois tanto a família do paciente quanto o paciente sofrem com a doença. A penúltima área que eu vou falar aqui da psicologia é a psicologia esportiva, onde eles cuidam dos atletas, pois, como todos sabemos, os atletas possuem muitas pressões para atingir seus objetivos, e para ajudá-los nessa questão existem os profissionais dessa psicologia esportiva. A última área de atuação é o acompanhamento terapêutico. Acontece dentro
das clínicas ou consultórios dos psicólogos, e é o mais comum no mercado profissional, já que os psicólogos acompanham as crianças, os adolescentes ou adultos para ter mais autonomia emocional de uma maneira geral. Meu nome é William Rodrigues e eu irei falar um pouco sobre a profissão de fotografia. Fotografia carrega consigo, em sua origem, a necessidade pré-histórica do homem de registrar seus momentos vividos. Desde a Idade da Pedra, a raça humana registrava nas paredes de suas cavernas os acontecimentos ao longo de seus dias através de desenhos, de suas caçadas, mortes, nascimentos e descobrimentos. Milênios se passaram e o desejo do registro mais condizente com a realidade fora surgindo. Dessa forma, esculturas e principalmente pinturas da imagem e semelhança do homem foram criadas, como, por exemplo, as esculturas gregas e a Mona Lisa. Com os avanços tecnológicos, surgiram as câmeras, e até os dias de hoje, cada vez mais em busca de melhor qualidade para, então, podermos fazer registros instantâneos ou até fazermos apenas imagens elaboradas para as nossas redes sociais. Mesmo que qualquer pessoa possa, hoje em dia, tirar suas próprias fotos através de seus celulares, existe isso em forma de profissão. A fotografia é toda uma essência cultural, dependente de seu cliente e principalmente de seu fotógrafo. Todo e qualquer fotógrafo tem suas próprias características que são passadas através de suas fotografias. Deste modo, a fotografia não contém regras a serem seguidas, a não ser as que o próprio profissional aplica para si. No ramo da fotografia, nós temos várias áreas profissionalizantes. Eu irei citar 4 exemplos dela. O primeiro é o fotojornalismo. Com ela, nós temos a questão de tirar fotos para reportagens, além de datar e editar as fotos para jornais, revistas e portais de notícia. A outra área seria a cobertura de eventos, como por exemplo casamentos, shows, chás de bebês ou aniversários. Lá, durante o evento, você registraria momentos dele. A outra área é a fotografia autoral. Nela você tem os seus projetos próprios para, por exemplo, vender para galerias ou museus. Além de você poder fazer álbuns para os clientes, como por exemplo álbum de formatura, álbum de casamento e etc. Além de ser durante o evento, você fazer aqueles álbuns prévios. O outro e último exemplo que eu irei dar é sobre perícia policial. Nela você fotografa cenas dos crimes, provas, corpos e também você pode organizar os documentos na delegacia. Meu nome é Jennifer e eu vou falar um pouco sobre o curso de Direito. O curso de Direito ele trata sobre as normas que regulamentam a nossa sociedade e as nossas relações pessoais. O profissional formado em Direito ele pode atuar tanto na área privada como um advogado ou como um funcionário do departamento jurídico, tanto quanto na esfera pública, tratando dos setores administrativos do país. Para a carreira jurídica pública, o profissional deve prestar concurso público para ocupar justamente um cargo público. A área de direito ela dispõe de uma área de atuação bem ampla, porque é onde há relações humanas vai ter que existir o direito e as práticas do direito. O que precisa ter um profissional de direito? Um profissional de direito ele precisa ter uma boa noção sobre normas e leis, gostar de estar em constante contato com normas e leis, gostar de leitura e gostar de tratar e de defender, de argumentar sobre, seja do Estado para o povo, do povo para o Estado ou entre relações pessoais. Eu vou falar um pouco sobre a carreira de técnico judiciário, que é a carreira que eu desejo seguir. Ela é uma das ramificações do direito, necessita de concurso público e o técnico judiciário, o trabalho dele é dentro de um órgão do Poder Judiciário. Então, seria trabalhar em tribunais como o Tribunal do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Tribunal de Justiça. Então, cada um deles tem o seu tipo de técnico judiciário, que seria um cargo abaixo do analista judiciário, que ajuda justamente em comissões, em relações administrativas dentro do setor em que ele se encontra. Bom dia, meu nome é Beatriz e vou falar sobre o jornalismo institucional. É a combinação de elementos e técnicas do jornalismo convencional, relações públicas e divulgação institucional. Nele, a notícia é dada como uma estratégia de divulgação e promoção de imagem da empresa. O seu objetivo principal é divulgar as políticas, princípios e os valores da organização. E ele é pautado em divulgações de eventos, de projetos tanto sociais como ambientais,
digitais, empreendimentos e etc. Para fazer essa divulgação, é necessário pôster, folders, panfletos, etc. Opera ele por várias plataformas, tanto pela internet e intranet, que são os websites online, organizações online, etc. O objetivo das divulgações é muito marketing, promover o produto ou algo que a empresa esteja oferecendo para o público-alvo. Ou seja, a maioria das campanhas vão ter algo que atraia o público-alvo, seja tipo idosos, adolescentes, jovens ou todos. Bom dia, meu nome é Gabriela Monteiro e eu vou falar sobre o curso de artes visuais. Bom, a arte visual, né? É um conjunto de manifestações artísticas como pintura, escultura, arquitetura, desenho, artesanato, teatro também envolve muito. O conceito da arte está intimamente relacionado ao conceito de visualizar. Agora eu vou falar sobre o bacharelado em artes visuais. O artista visual, no seu dia a dia, lida com diferentes materiais, como papel, tinta, gesso, argila, madeira e metais, além de programas de computação e outras ferramentas tecnológicas. Outra possibilidade é dedicar-se ao mercado das artes, trabalhando em uma galeria ou sendo dono dela, atuando como curador de exposições, comprando ou vendendo arte e organizando projetos e exposições em museus. Não só em museus, como em, espaços públicos bacana que atrai muita gente. No mercado de trabalho, há espaço para o profissional que coordena a confecção de objetos, criando estampas ou renovando linhas de produtos. Na área da multimídia, encontra-se empregos em agências de propaganda e emissoras de TV para compor o departamento de criação, planejando e produzindo vinhetas e animações. As regiões Sul e Sudeste oferecem as melhores oportunidades na comunicação visual. Mas quem pretende se destinar ao ensino tem maiores chances nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A maior parte dos cursos em artes visuais é licenciatura, que forma um profissional para atuar na educação, em escolas públicas e privadas ou em cursos livres. O forte currículo são as disciplinas da área de humanas, como História da Arte. A duração média do curso é de 4 anos, quando não tem uma epidemia. É isso aí. Bom dia, muito obrigada pela atenção de todos e é isso.